Boa tarde a todos, ou bom dia, depende da hora que você vê o vídeo. Meu nome é Inácio, eu sou game dev velho. Esse é o primeiro vídeo de uma série de devlogs que nós vamos fazer, né? E esse devlog é do Quasar. Quasar é um jogo que eu comecei há muitos anos atrás, quase em 2013, 2014, acho que foi a ideia, foi quando eu comecei. Inicialmente ele foi feito e pensado para o Construct, e como eu falei, eu sou velho, só conseguia fazer no meu tempo livre, e nós migramos para Godot. Foi uma decisão que a gente tomou em 2020, né? A ideia de migrar foi única e exclusivamente porque o nosso jogo tem naves mães grandes, e que são mais ou menos como a indústria chama de prefab ou cena composta de outras cenas, né? E no Construct não é que é difícil fazer, mas o jeito que o jogo carrega essas cenas, como as nossas naves são um pouco complexas, ele dava um lagzinho, né? A gente resolveu migrar para Godot. Como eu falei, a gente fazia umas lives. Eu estou mudando o processo, a gente não vai fazer live, eu vou já gravar os vídeos e postar eles posteriormente no YouTube. Então, provavelmente vocês vão ver sempre um dia atrasado, né? E a ideia de fazer o Quasar é um shooter espacial, né? Eu cresci jogando arcade, que é uma coisa que não tem hoje, arcade, meu antigo MSX, até mesmo não era meu, mas o TK20, que era um computadorzinho na época que a gente tinha a proteção de mercado aqui, né? E depois Amiga e por aí vai, né? Então eu sempre gostei de Gradius, no caso era Nemesis no MSX, mas Gradius, né? Depois na época do Amiga o Ibris, o Battle Squadron, né? E foi evoluindo. Eu sempre sentia necessidade, eu adorava o estilo de jogo, mas um jogo desse com história. Naquela época a gente só imaginava o que seria história, porque geralmente tinha um texto, uma coisinha mais simples, e eu sempre quis fazer um jogo com história. Eu adoro histórias envolventes, e aí veio a ideia de fazer o Quasar, né? Quasar, como eu falei, é um jogo espacial. A ideia da história dele são 40 levels, e eu tenho também um enredo para o que seria um Quasar 2, mas vamos primeiro focar no Quasar 1, né? Aqui é o roadmapzinho que a gente tem planejado até o final do ano. Não é o jogo todo, mas enfim, é o que a gente precisa fazer, né? A primeira tarefa, que está para amanhã, eu estou gravando esse vídeo dia 13, eu vou postar ele ainda hoje, é ajustar o game para pixel art. A ideia de fazer o pixel art é não só o contexto do game, puxa um pouquinho isso até mesmo para mim especificamente, fazer uma ligação de uma memória afetiva. A música do jogo, a gente pediu para um artista europeu gravar uma música, um chiptune com uma pegada um pouquinho mais moderna, né? E bastante ação para a adrenalina correr solta conforme a pessoa estiver jogando. Então essa é a nossa primeira tarefa, uma tarefa que envolve redimensionamento de assets e um trabalhinho dentro da Godot, né? Aí depois a gente vai ter tarefas que vão passar pelo dia 24, ou seja, Natal, a gente vai estar fazendo aqui, e dia 31 encerra com um ajuste de game flow, né? Então também estaremos fazendo isso aqui, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está o jogo, o estado do jogo atual dentro da Godot, e vocês vão entender um pouquinho o porquê desse trabalho que a gente está fazendo. Então vamos lá. Aqui nós temos o Godot, né? E eu vou carregar o jogo e eu vou habilitar aqui. Então aqui estamos
com a telinha do jogo, tem o menu feito. A gente tem a língua, a ideia é ter inglês, português, espanhol, e eu estou tentando colocar mandarim, né? Como eu falei, o jogo são 40 níveis planejados, né? E aqui a gente tem um pouquinho dos sistemas que a gente vai estar mexendo ao longo desse devlog. Isso aqui é um sistema de introzinho que carrega um texto, uma imagem, e tem uma interaçãozinha. A gente cai para o sistema de cutscene, que é o que vai ser usado entre os levels, né? Aí tem texto, tem sempre um ator ou uma imagem que está ouvindo, uma imagem que está falando, e por aí vai. E aqui nós temos o jogo. Essa é a primeira nave, que é a nave Light. Se vocês forem ver, eu aproximei bastante a câmera. Vocês forem ver que ela está numa resolução alta. Então a ideia dessa nave é diminuir, e na verdade não só da nave, é colocar o jogo inteiro em pixel art, né? No canto inferior direito nós temos o minimap, no canto inferior esquerdo nós temos as ações. Então a gente tem o míssil, a gente tem o dash e a gente tem o shockwavezinho, né? As naves, tanto a Light quanto a Heavy, a gente vai mudar bastante, que a Light está com 4 drones, e como ela é Light, ela tem que ter apenas 2 drones. Vocês vão ver que a Medium, que está no segundo nível, ela novamente também está em alta resolução, ela tem 3 drones. A gente vai mexer nesses drones e vai mexer nos parâmetros da nave, nível de velocidade e tudo mais, né? O jogo inicialmente ele tinha uma movimentação bastante parecida com as asteroides. A gente mudou para uma movimentação bem a lá do stick, porque conforme os níveis vão avançando, do jeito que a gente tinha movimentação, fica muito difícil para o player, e isso pode ser uma barreira muito grande para ele jogar. Então vamos para o terceiro nível, onde a gente vai ter a nave Heavy, que essa sim vai ter os 4 drones, né? Como vocês, ela também está em alta resolução. Então ela tem uns tiros diferentes. Na verdade a gente vai mexer no tiro de todas as naves. Deixa eu chegar na parte onde nós temos os drones. Se vocês olharem no minimapa, tem uns pontinhos vermelhos, são os drones, são os inimigos. Se vocês verem que eu já peguei uma coisinha, peguei outra coisinha, porque o drone ele bate em asteroide, ele tem friendly fire, isso é um jogo inteiro pensa em friendly fire. Por que essa ideia? Porque a ideia do jogo é um jogo que você é apenas uma nave numa batalha muito maior. Então, alguma das mecânicas que a gente vai ter é poder chamar naves amigas, naves mães amigas, para poder te ajudar na batalha. Então, você nada mais nada menos do que uma nave dentro de uma batalha maior. Então esse é o estado do jogo, e eu espero que vocês tenham gostado, e vamos para o próximo nível, para o próximo vídeo, conforme a gente vai avançando, e até mais.